Há uma coisa que todos os seres humanos têm em comum: a diferença. Sermos diferentes entre nós é a condição de nascença e de vida de todos os tempos, mas tão antiga quanto a diferença é a sua rejeição. No percurso até lá entram o preconceito, o medo, a ignorância e muitas outras sensações tão comuns quanto a vergonha de as admitir. Para interromper tudo isto, em vários momentos da história, foi preciso haver figuras disruptivas, aquelas que nos tempos modernos fazem manchetes como a primeira que... Em Portugal, uma delas foi a primeira pessoa cega a ocupar um cargo político, que é também licenciada em Direito, especialista na área urbanística, da acessibilidade e da mobilidade, deputada, mulher e mãe. Arrisco dizer que é dona de tudo o que um dia lhe disseram que não poderia ser ou ter. Ana Sofia Antunes, bem-vinda. Obrigada por estar connosco hoje. Obrigada, Catarina. Esse texto é muito inspirador, logo para começar. Boa, fico contente. Veja-me super com a autoestima lá em cima. Obrigada. Ainda tenho mais uma frase para comentar. Que não é minha, esta é da pintora mexicana Frida Kahlo, que teve a perna amputada até ao joelho, viveu vários anos numa cama e depois também se deslocava em cadeira de rodas, tinha uma poliomielite aguda também. E ela falava muito sobre a liberdade e uma das frases dela foi: os pássaros só são livres porque podem voar. A liberdade é justamente a incapacidade de se perceber as limitações. Sobretudo esta segunda parte, a liberdade é a incapacidade de se perceber as limitações. Concorda com Frida Kahlo? Bom, para já deixa-me dizer que sou uma enorme fã da Frida Kahlo, não apenas da sua obra, que muito aprecio, mas do seu percurso de vida. Foi uma boa escolha. Foi uma excelente escolha para começar, não apenas porque ela vive a poliomielite numa idade muito tenra, fica com enormes sequelas dessa doença, muito próprias também da idade em que ela viveu, não é? Mas como se isso não bastasse, ela depois tem aquele terrível acidente de autocarro mais tarde que a deixa ainda mais paralisada e mais condicionada. E, portanto, foi aquela pessoa que nunca permitiu que a olhassem do ponto de vista das suas limitações e nunca se permitiu ela própria olhar-se do ponto de vista das suas limitações. E por isso é que ela foi livre e por isso é que ela foi gigantesca como foi, e de forma que nós ainda hoje a lembremos como a lembramos. Eu costumo dizer, e já o disse muitas vezes, provavelmente estou a repetir-me, eu nunca me olhei pelas minhas limitações. Eu acho que... não tenho a certeza. Eu esqueço-me das minhas limitações na maior parte do tempo. Aliás, a maior parte das situações em que eu me lembro das minhas limitações é porque o meio envolvente me lembra delas ou porque alguém me lembra delas. Porque eu não me lembro delas. E isso deve-se muito também ao facto de eu ter nascido assim. Esta é a minha condição de nascença congénita. Eu nunca fui diferente. Esta é a minha normalidade. Sempre vi o mundo da forma como sempre forma, viu. como o vejo agora, como o via quando tinha 10 anos, ou 4 anos, ou 20 anos. Hoje tenho 43, mas isso não mudou. Admito que o desafio seja maior, seja diferente, seja mais complexo, mas, porém, superável quando isto acontece a meio da vida, ou seja, quando há uma mudança radical de circunstâncias a meio da vida. Não foi o meu caso. Eu nasci cega, eu sou cega, eu aceito-me tal qual como sou, sem limitação nenhuma, sem problema, sem limitação na minha cabeça, digamos, sem problema nenhum, e aprendi a viver assim. E aquilo que exijo ao mundo, não peço, exijo porque é um direito meu, é que o mundo me respeite como sou e que se adapte às minhas necessidades. Porque se eu faço a minha parte para ser cidadã, para cumprir as minhas obrigações, para estar no mundo, para trabalhar, para estudar, para ter uma família, para contribuir, sim, porque eu sou contribuinte deste Estado de Direito, eu pago os meus impostos, então... O que eu também tenho o direito de fazer, e todas as pessoas com deficiência têm que perceber, é que têm o direito de exigir ao Estado que se lembre delas e que faça coisas por elas e que adapte o meio ambiente, as soluções tecnológicas, aquilo que vai fazendo, aquilo em que vai evoluindo, também para as acolher e para as receber. Disse várias coisas sobre as quais quero falar consigo, mas uma das mais interessantes foi que são mais os outros que a lembram dessa limitação do que a própria Ana Sofia. Esse lembrar dessa limitação deve ter acontecido em várias fases da sua vida, mas eu diria que uma das mais prementes, digamos, foi quando decidiu que queria ir para Direito.
Na altura, não sei se era um sonho, se... Era uma ideia romântica de vou mudar o mundo, vou ajudar os mais desfavorecidos, todos aqueles que estão em situação muito pior do que eu e vou ser. Também via muitos filmes, não é? E queria muito ter este papel social através do exercício da advocacia. Mas que se mantém esse papel social, se calhar não da forma outra como forma. projetou. De outra forma. Aliás, se calhar até se mantém mais. Ou seja, eu, quando decidi estudar Direito, a primeira fase foi aquele choque com a realidade que é a própria Faculdade de Direito, aquilo que é, o que é que nós aprendemos ali dentro e que, na verdade, temos dificuldade em perceber ao longo desse percurso para que é que nos vai servir mais tarde. Algumas coisas servem, outras nem por isso, mas há uma vantagem enorme que o curso de Direito tem, que eu reconheço já há muito tempo, mas quanto mais a idade passa, mais eu reconheço, que é o curso de Direito, mais do que nos ensinar Direito, traz-nos ferramentas que nos ajudam a pensar, que nos ajudam a argumentar e que nos ajudam a ter solidez quando definimos uma posição e nos queremos bater por ela até ao fim. E, portanto, eu hoje, se tivesse que voltar a escolher uma área de formação, acho que voltaria a escolher Direito e voltaria a fazer o curso que fiz. Eu depois venho a exercer Direito com uma série de desafios aqui neste período de transição entre o terminar do curso e o encontrar um estágio. E é aí que eu quero ir, porque não podemos reduzir essa fase só a 3 ou 4 frases. Temos que a dissecar porque é muito relevante. Porque eu sei que quando entrou para o curso e quando começou a sua jornada académica, sei que durante vários momentos, talvez até durante algumas provas, que aí acentuou-se ainda mais essa diferença que eu até referi no início, ou seja, havia olhares de quê e comentários de quê? De desconfiança, de sentimento de que não iria conseguir. Que é na faculdade ou depois da faculdade? Na faculdade. Na própria faculdade. Por parte de professores ou de colegas. É engraçado porque assim, eu nunca senti esse olhar de lado ou essa visão diferente da parte de colegas. Colegas são colegas, há aqueles com quem tu te identificas e aqueles com quem não. Independentemente formam-se os grupos normalmente, não? Isso não. Nem acho que isso seja propriamente um grande problema, sinceramente. Relativamente a professores, tive bons professores, mas também tive aqueles professores que estavam muito arraigados àquela lógica muito típica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, muito tradicional, muito fechada, muito direitista nas visões de sociedade, muito individualista, e em que alguns dos professores com quem me cruzei, com quem tive que me cruzar, porque efetivamente era quem lecionava as cadeiras que eu tinha para fazer, tinha uma visão que vinha de anos, imutável, sobre o que é que nos era exigido enquanto professores e o que é que não era, e portanto essa história de agora virem para aqui alunos diferentes, que têm necessidades diferentes, é uma coisa com a qual eu não tenho nada a ver, portanto eu não tenho que mudar nem um centímetro a minha visão e a minha forma de estar e dar aulas. O que é isso de agora deixar gravar as minhas aulas? Onde é que isso já se viu? Nem pensar. Então o que eu digo aqui é só para ser dito aqui nem de 4 paredes. Essa coisa de quererem fazer exames orais ou quererem ter mais tempo para fazer os exames porque trabalham com o computador e têm mais dificuldade em encontrar documentação, etc. Tudo isto levou tempo a conquistar. E atenção, eu não fui a primeira que passei por ali nesta condição. O facto é que eu acho que a faculdade é de tal forma, ou era pelo menos já há 20 anos atrás, era de tal forma fechada e estava de tal forma arraigada àquela forma de ser e de estar, que cada aluno com deficiência que ali passava tinha que quase começar esta guerra do zero. E como é que se batalha contra isso, não é? Porque... Com convicção, com pura convicção de que estás ali por direito, porque não chegaste ali de uma maneira qualquer, chegaste ali porque estudaste e porque tinhas das melhores notas para ali estar, estás ali por mérito, por direito próprio, e portanto sabes que à partida tens um ambiente que te é hostil, quanto mais não seja porque vais ter que fazer aquilo que alguns colegas não têm que fazer. Repara, enquanto muita gente chegava ali para tirar o curso, o que tinha era que estudar, abrir o livro e estudar, ler, se quisesse. Se não quisesse também não precisava de estudar. Mas para mim não. Para mim havia toda uma fase prévia a isso, que era arranjar como ter material para estudar.
como ter livros em formato digital, como tirar apontamentos nas aulas, como passar esses apontamentos. Isto passava por leva gravador para as aulas, grava as aulas. Isto naquelas situações em que o professor não via problema nisso. Vir para casa, desgravar as aulas, tirar apontamentos, comprar os livros, digitalizar os livros num scanner e num software de reconhecimento de texto, um ACR, corrigi-los, lê-los. Portanto, havia todo um trabalho prévio antes de propriamente começar aquele período de estudo. Portanto, sim, isto tirou-me algumas coisas, tirou-me algumas horas de diversão e de saídas à noite e tudo isso. Mas foi uma escolha e eu fiz-la e não me arrependo. Nessa altura também era preciso ter aliados, por exemplo, outros alunos que não tinham nenhuma deficiência, mas que também faziam essa pressão, como a Ana, consigo. Tens os amigos que estão sempre lá para ajudar, não é? Que tentam dar uma mãozinha na gravação de textos, na digitalização de textos, claro, depois também uma mão lava a outra, que eles ajudavam muito, sei lá, por exemplo, a disponibilizar-me alguns apontamentos. E depois, quando eu desgravava as minhas aulas eram as que toda a gente queria, porque eram as que estavam melhor, mais completas e mais certinhas. Havia aquele professor que, de forma arraigada, eu até posso dizer, o senhor já faleceu, portanto, que era o professor de História e Direito, que não queria de maneira nenhuma que as suas aulas fossem gravadas. Muito bem, havia o Ricardo, que tinha 1,90 m e, portanto, punha o meu gravador pendurado atrás da coluna do anfiteatro, e, portanto, as aulas eram gravadas assim. São pequenas formas de solidariedade que se vão desenvolvendo e também que fazem parte da nossa história. E os professores que diziam que não, acha que era por se basearem naquela teoria de que tinha que ser igual para todos e que o mérito é que contava, enfim, baseando-se na tal falsa ideia da meritocracia? Acha que ainda imperava muito isso na altura? Eu não sei porque é que diziam que não, mas se era por isso que diziam que não, também nunca perdi muito tempo a pensar nisso, devo dizer. Se diziam que não, é porque eles próprios não tinham feito uma grande formação em Direito, porque nós logo no primeiro ano levávamos uma grande dose de conceitos teóricos de Direito e que nos falavam muito sobre aquilo que era a justiça redistributiva, não é? E, portanto, que é o quê? Que é efetivamente tu não poderes tratar de forma igual o que é diferente, porque tratares de forma igual o que é diferente é promover a desigualdade. Se tu tens pessoas com necessidades diferentes, tu tens de tratar essas pessoas de forma diferente, tens que efetivamente dar-lhes algo mais por forma a que elas possam compensar essa diferença, essa menos-valia com que se deparam à partida. E, portanto, esses professores certamente andaram a decorar textos e fizeram uma má formação em introdução ao direito, em história do direito, não andaram lá a perder grande coisa. Sei também que quando terminou o curso teve uma das melhores notas, portanto esse trabalho todo intensivo depois compensou no final dos 3 anos, 4 anos, na altura? 5 anos na altura, portanto pré-Bolonha. Esse trabalho todo exaustivo compensou e, à partida, tendo uma das melhores médias do seu curso, teria logo estágio garantido. Mas não foi bem assim. Não, isso é uma história que acho que toda a gente já conhece. Toda a gente não. Mas pronto, bem, eu conto. Não tive. Portanto, havia, eu não sei se ainda há hoje em dia, admito que sim, uma prática na Faculdade de Direito que era de que os alunos com melhores médias e melhor posicionados em cada final de curso, em cada final de ano letivo, aliás, nem propriamente em final de ano letivo. Este procedimento começava por volta do mês de janeiro, fevereiro, antes de nós terminarmos em junho, portanto, durante o nosso 5º ano, os nossos contactos, daqueles que eram os 10 melhores alunos na posição, na média até aí, fossem contactados pelos grandes escritórios de advogados para serem entrevistados e à partida logo pré-recrutados. E Ana à espera do telefonema que não, eu fui chamada por todos, eu fui a todos, não fiquei foi em nenhum. Ok. Portanto, certamente. Porque viam números e a média, mas não haviam assim, não é? Só quando a viram. Não ia lá nenhuma notinha a dizer atenção, é cega. Pois. Se fosse, eles já não chamavam, não é? Portanto, não sei, não faço ideia, isso não posso dizer. O facto é que eu também nunca me dei ao trabalho de pegar no telefone e ligar para lá a avisar quando me convocavam. Olha, mas eu sou cega, veja lá, se não estiver interessado já não vale a pena chamar-me. Claro. Não, eu fui a todos, vivi momentos muito interessantes. E depois o que é que respondiam? Diziam o quê? Diziam que não tinham um escritório adaptado? Diziam que o currículo era... Não, nunca diziam nada disso. Diziam que o currículo era extraordinário. Quer dizer, por acaso o currículo não podia ser extraordinário. A única coisa que tinha era efetivamente uma média de curso e aquele que era o meu trabalho cívico. Média que era, já agora? 16,3, em Direito é muito bom. Boa. Gostei da nota, acredito que naquela faculdade a mesma nota é muito boa.
Obviamente que saíram de lá alguns 17 ou 18, Sim, uma exceção. mas são exceções. Mas para mim, isso para mim é secundário. Para mim a minha nota era mesmo muito boa Claro. e eu estava muito contente com ela. Mas, portanto, diziam que tinha umas boas Não, notas. nunca ninguém me excelente disse que currículo. não me ia contratar. Portanto, a ideia era sempre, fazia sempre uma entrevista e depois viria um telefonema mais tarde. E esse telefonema nunca chegava. Portanto, não era certamente por causa dos meus feios olhos ou a minha feia aparência, nem pelo mau currículo. Era simplesmente porque, muito bem, eu até podia ter boas notas, eu até podia ter demonstrado muito ao longo desse percurso, mas para quê? Para que arriscar? Para que aceitar dar o salto para o desconhecido e contratar alguém diferente, com características diferentes, quando havia tanta mão de obra à disposição dentro daquilo que era a normalidade, que é Era o mais aluno que fácil. veio, que é mais fácil. Faziam-me algumas perguntas sobre como é que eu estudava, como é que eu trabalhava, como é que eu pensava que conseguiria lidar com as pilhas de papel que existiam no escritório. Vamos recordar, estávamos em 2004. O digital ainda não era este processo avassalador que é hoje em dia. Ainda era mais terno, já tínhamos computador, já fazíamos muita coisa em computador, mas ainda o papel ainda era uma presença muito constante na nossa vida, muito mais do que hoje em dia. E portanto isso era algo que quem me entrevistava não sabia, e se calhar não tinha que saber, a minha crítica não está tão pouco aí, mas também não se dava ao trabalho de tentar investigar, nem de perceber, nem de tentar assimilar as explicações que eu dava para pelo menos dar uma oportunidade, tentar-se perceber se podia ou não funcionar. E, portanto, isso não acontecia. Até mesmo, se calhar, o que pensavam era depois como é que iria interagir com os clientes. Portanto, começaram a antecipar toda uma série de barreiras que podiam nem sequer existir. É essa antecipação de Talvez, sim, problemas. por acaso nunca pensei nisso, mas é possível que tenham pensado. Então, agora vamos mandá-lo para uma reunião com o cliente. O que é que o cliente vai achar quando lhe aparecer uma advogada estagiária cega à frente? É possível, sim. Entretanto, depois com muita insistência, lá conseguiu exercer advocacia nas áreas do direito administrativo, Sim, urbanístico. consegui um estágio na altura, passados cerca de 6 meses. E depois um foi para a estágio Câmara interessante. de Lisboa. Eu exerci a advocacia durante o período do meu estágio, portanto, o período em que fiz o estágio, e ainda durante mais algum tempo. Foi um período interessante, mas foi um período que me permitiu concluir que eu não queria fazer daquilo a minha carreira, ou seja, não era aquilo que eu queria fazer das 9 da manhã às 11 da noite. E porquê? definitivamente. 11 da Porque, noite. sim, era perfeitamente normal. Várias ordens de razões. Primeiro, eu não estava a conseguir fazer nada que tivesse diretamente impacto na vida das pessoas. O tipo de advocacia que eu estava a fazer é uma advocacia de negócios, uma advocacia de imobiliário, de contacto com grandes empresas, o que para algumas pessoas poderia ser exatamente aquilo que procuravam, não era para mim. Também sabia que tentar desenvolver uma carreira na área, em determinadas áreas do direito, como o laboral ou o criminal ou o civil, não ia ser fácil porque são áreas do direito com muito menos escritórios a dedicarem-se a isso e, portanto, é uma advocacia muito mais isolada, de profissionais que decidem de forma isolada dedicar-se a ela. E depois porque eu olhava à minha volta e percebia que dentro daquele universo só os meus colegas homens é que tinham uma vida para além da advocacia. Ou seja, dentro dos sócios do escritório, ou de todos aqueles que tinham avançado para o período pós-estágio, efetivamente o que eu percebi é que havia uma grande desigualdade de género. Mas quando diz vida fora, é vida familiar. Ter uma vida familiar, Vida ter uma pessoal. vida familiar, ter um casamento, ter filhos, ter uma vida social. Foi aquilo que sempre quis. Também foi uma das coisas. Uma das coisas, sim. E efetivamente eu via que isso não estava. Era como se as mulheres que se dedicavam à advocacia a sério tivessem que passar um bocadinho por aquilo que eu passei enquanto pessoa com deficiência na faculdade, tivessem que provar o dobro ou o triplo e para conseguirem de facto ascender e chegar ao mesmo patamar que os homens chegavam à data, tivessem que abdicar de uma série de coisas. Isto não era, obviamente, uma regra a 100%, mas era uma situação que eu via acontecer em muitos dos casos que me eram próximos e eu de facto não queria isso. Não queria isso para mim. Vamos fazer aqui um corte rápido na sua carreira, porque entretanto depois foi assessora jurídica do vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa. Na altura o presidente da Câmara era António Costa. Mal Ana Sofia sabia que uns anos mais tarde seria secretária de Estado do seu governo. E depois foi quando foi presidente da ACAPO, que é a Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal, que recebeu um convite para integrar as listas do PS enquanto independente.
Sim, eu fiz certo? muitas coisas durante esse período, passaram quase 10 anos, a Câmara de Lisboa, a EML, Sim. trabalho voluntário na ACAP, onde Foi fui provedora do presidente e cliente da onde e-mail. desenvolvi efetivamente esse lado muito mais ativista da minha vida e da minha forma de estar, na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, e portanto é algo que fiz e que fiz com Quando muito gosto. concorre às listas do PS, é muito engraçado porque concorreu em 19º lugar por Lisboa, mas só foram eleitos 18. Sim, Portanto, portanto, ficou, eu não ficou à fui, porta, não, eu não fui literalmente. eleita, de facto, fiquei à porta. Mas é um daqueles casos em que um não ganho ou uma derrota, porque ficou à porta, depois pode significar pouco tempo depois uma grande oportunidade, porque depois a seguir foi convidada para ser a Secretária de Estado da Inclusão. Esse foi um período político muito interessante da nossa história e acho que no futuro a história também fará eco desse período, que foi o período da construção da chamada geringonça, em que António Costa mostrou que era possível uma outra forma de fazer política e de agregar vontades na política. Eu, de facto, não sou eleita naquela altura, sou a primeira pessoa a não ser eleita. Isso não é propriamente um drama, porque numa lista de 18 pessoas durante 4 anos já há sempre alguém que sai. E, portanto, eu dificilmente não chegaria a exercer funções em algum momento durante esse período. E, Mas o facto é que dá-se toda aquela reviravolta do governo de Passos Coelho, que não tem apoio maioritário na Assembleia e cujo programa de governo não é aprovado, e em que seguidamente António Costa forma governo com toda a esquerda, e vivemos todo aquele movimento, toda aquela primavera que se seguiu, digamos, que tem início em novembro de 2015, e é nessa altura que eu. foi António Costa que lhe ligou a convidá-la? E lembra-se o que é que disse, de como é que a abordou? Já a conhecia da Câmara, não é? E, entretanto, foi acompanhando o seu trabalho. Conhecia da Câmara, sim, tínhamos tido algumas reuniões de trabalho no âmbito de alguns processos, nomeadamente o processo geral de revisão da regulamentação camarária, mas, portanto, não conhecia de forma muito próxima. Mas sei que a Ana também foi, ainda na Câmara, também foi responsável pelo plano de acessibilidade pedonal de Lisboa. Sim, Também quero tive falar consigo essa sobre isso, função. sobre que Lisboa é que encontrou. Mas agora vamos aqui a este convite que mudou a sua vida completamente. Eu lembro-me do telefonema, lembro-me onde é que estava numa esplanada, a tomar um pequeno almoço. Pronto, são referências. Ia para uma reunião no âmbito da ACAP. Porque era presidente. Sim, e na altura não acreditei muito. Foi um grande choque, porque não era algo com que eu contasse de todo. De todo. Mas fez-lhe sentido? Assustou-a? Assustou-me. Assustou? Naturalmente Porquê? assustou. Eu não sou de me assustar, nem sou porque já enfrentei muitos desafios ao longo da vida, mas aquilo assustou-me. Porquê que a assustou? Não sei, eu achei que podia não estar à altura, podia não ter os conhecimentos necessários para ter uma função de tão alto estatuto. Foi algo que nunca me passou pela cabeça anteriormente. Nunca tínhamos tido nenhum governante em Portugal com deficiência. Portanto, há coisas que tu sonhas, às quais tu aspiras e que são patamares aos quais tu achas que um dia vais chegar. É outros que não. E aquilo foi algo que nunca me tinha passado pela cabeça. E, portanto, num primeiro momento, efetivamente, a única coisa que aconteceu foi primeiro um uau, tipo, e depois a seguir, tipo, espera lá. Mas o que é que isto Estou é na com medo. realidade? O que isto vai implicar? Não é? Espera lá, estou com medo. Se calhar não sou capaz. Pronto. E depois consultou alguém para perguntar a opinião? Eu decididamente Era casada na altura já ou não? Sim, sim. Já era casada. Obviamente consultei, quem tinha que consultar, mas a seguir veio uma outra chamada, que na altura contribuiu muito também para a minha pacificação. Foi do meu chefinho, como ainda hoje o chamo, o meu ministro, o ministro José António Vieira da Silva, pessoa que eu não conhecia de lado algum e que me chamou para uma reunião, para uma conversa, e que, com todo aquele seu ar muito tranquilo, ajudou muito e contribuiu muito para que eu me sentisse pacificada e apta a tomar uma decisão mais consciente. Ministro do Trabalho, porque a Secretaria de Estado da Inclusão seria incluída no Ministério do Trabalho. Sim. Vamos já a um tema que suscita sempre várias opiniões, mas que agora é lei e, portanto, tem que ser cumprida, que é o tema das cotas. Ana Sofia já se está a rir porque já sabe qual é que é. Sim. Só para que saibamos, hoje já é lei, portanto, que haja cotas para pessoas com deficiência igual ou superior a 60%. Nas médias empresas, com um número igual ou superior a 75 trabalhadores, tem que
que admitir trabalhadores com deficiência em número não inferior a 1% e nas grandes empresas em número não inferior a 2%. A violação constitui uma contraordenação grave. Mas desde 2001 também já há cotas na administração pública, certo? Portanto, cotas de 5% de pessoas com deficiência nos concursos externos de ingresso na função pública. Enfim, quando fala sobre este tema, quando isto é colocado em cima da mesa, quais é que continuam a ser ainda os argumentos para que estas cotas não existissem? E como é que responde? Olha, Catarina, quando aprovámos esta lei, eu sinto-me um bocadinho mãe disto, é verdade. Isso. E continuo a defender isto. Deixa-me só dizer às pessoas que estas foram as cotas que eu disse primeiro, portanto, em relação ao setor privado, digamos, foram publicadas em Diário da República em janeiro de 2019. Portanto, a Ana Sofia entrou em funções em 2015, portanto, é uma conquista sua. Esta sim. Portanto, nós já tínhamos as cotas no setor público, que na altura tinham sido um grande avanço também de um governo socialista. Porquê? Porque permitiram que uma série de pessoas com deficiência conseguissem ter um lugar na administração pública, e isso contribuiu definitivamente para a sua autonomia e para o facto de poderem ter uma verdadeira vida independente e poderem construir a sua vida, ter a sua casa, ter a sua família. Para que se tenham uma ideia, quando esta lei em 2001 foi aprovada, havia cerca de 5.000 pessoas com deficiência a trabalhar na administração pública. O ano passado eram 22.500. Portanto, foi este o salto que demos. E, portanto, uma das críticas que nos faziam quando aparecemos com este diploma foi: o Estado quer impor às empresas aquilo que não faz. É mentira. O Estado faz e faz bem. Não vou dizer que faz de forma perfeita. Obviamente não se vê, não é? Não se vê tanto, não se fala muito. Há concursos onde há problemas e há quem efetivamente preferisse não ter que cumprir isto. Não há sistemas perfeitos em lado nenhum. Isso não existe. A perfeição não existe. Mas a administração pública faz. E isto teve impacto na vida de mais de 22.000 pessoas com deficiência em Portugal. E, portanto, aquilo que entendemos fazer... E aqui deixa-me pessoalizar um bocadinho, que foi de alguma forma tentar que outras pessoas não tivessem que passar por aquilo que eu passei, porque muitos passaram. Porque há de facto muitas pessoas com deficiência que têm a genica suficiente e a determinação suficiente para não se deixar ir abaixo. E quando ouvem 1, 2, 3, 10, 5, 50 nãos, não é isso que vai determinar que deixem de ir atrás. Quando tentam encontrar trabalho, é isso que está a dizer? Quando andam à procura de uma possibilidade de trabalho. Mas nem todos temos que ser assim, nem todos temos que ser o rei da força e temos de estar sempre prontos e aptos para tudo. Nós também podemos não ter, podemos nos ir abaixo e podemos deixar de acreditar em nós. E há pessoas que passam por momentos complicados e as pessoas não têm que passar por isso, não têm que ser super-heróis da deficiência para conseguirem efetivamente chegar ao ponto de ter a sua vida independente. Tem que poder contar com o Estado para as proteger também naquilo que é o acesso ao emprego, por exemplo. Ou para garantir. Emprego, ou pelo menos para garantir, como é o caso aqui, que as empresas cumprem. E que quando anda à procura de um trabalhador, não acontece aquilo que aconteceu comigo e com tantos, que é: faça a oferta de mão de obra, para que é que eu vou arriscar contratar uma pessoa com deficiência? Não, aquilo que nós dizemos é: meus amigos, vocês têm que ter diversidade nos vossos quadros de pessoal. E o que estamos aqui a exigir é um mínimo. É 1% ou 2%, estamos a falar de médias e de grandes empresas. Não estamos a falar do restaurante do Sr. Manuel da esquina. Não, estamos a falar de empresas com capacidade de recrutamento. E aquilo que... Há muita gente que me diz assim: mas isso, pela imposição, não vamos lá. Ora, eu também preferia que não fosse pela imposição, que fosse porque, de repente, os grandes CEOs e os grandes responsáveis de RH acordaram um dia e disseram: espera lá, deixa-me lá experimentar. Eu preferia que fosse assim. Só que as coisas não acontecem assim, nós não vivemos num mundo perfeito. E aquilo que a experiência me demonstra é que muitas vezes, quando uma empresa destas decide, porque tem que ser, porque está na lei, avançar com um processo, só é difícil o primeiro. Porque depois daí para a frente já ninguém tem que o receio que tem é de produtividade, é de que a pessoa não se adapte, é de não saberem lidar com a pessoa, porque a pessoa entendem, ou podem recear que tenha comportamentos diferentes, fora do comum, e aqui estamos a falar acima de tudo das deficiências de caráter cognitivo ou psicológico, não é? É de como vamos adaptar o nosso processo de produção
Para uma pessoa que tem limitações, sejam de visão, de audição, sejam Mais custos para a empresa motoras, também, tem que mais fazer se custos, calhar que obras na verdade ou... não são custos, porque a empresa pode efetivamente pedir este apoio e ser financiada para esta adaptação ao IFP. Portanto, eh, convém sempre esclarecer que estes apoios existem. E efetivamente o nosso sonho, o meu sonho, o sonho de muitas pessoas com deficiência que se bateram por este regime é que um dia possamos rasgar este diploma das cotas. No dia em que efetivamente possamos ter chegado ao contacto com a esmagadora maioria destas empresas, que elas já tenham feito pelo menos uma, duas, 10 contratações e este tema já tenha deixado de ser um assunto, porque entrar nos recursos humanos daquela empresa um currículo de uma pessoa em cadeira de rodas, ou surda, ou cega, ou com autismo, hum, não sei, não significa nada, porque ele vai ser olhado como qualquer outro currículo. Em Portugal, eu acho que há várias áreas em que a lei andou mais à frente do que a mentalidade. Foi assim, por exemplo, em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, em relação à adoção por casais homossexuais, até em relação às cotas em termos de género e aqui também em relação às cotas para pessoas com deficiência. Concorda que a lei está sempre à frente da mentalidade? Concordo, mas acho que o facto da lei ter andado à frente nos permitiu depois mudarmos, adaptarmos muito a nossa mentalidade. O feedback que eu que recebo da maior parte das empresas que avançaram neste processo. E atenção, eu aqui tenho que ser justa. Há grandes empresas que já faziam isto antes da lei. Por iniciativa Por própria. iniciativa própria, porque acreditavam profundamente neste processo e esses bons exemplos existem. Nem tudo começou a ser feito porque em 2019 alguém se lembrou de fazer esta lei. Não é isso. Agora, sabemos que há um conjunto de empresas para quem isto jamais seria uma prioridade, não era de todo, não estava dentro do seu ADN e de repente olharam para isto e pensaram: espera lá, parece que afinal vou ter que fazer isto, não vou levar umas coimas. E quando houve que contratar a primeira pessoa, se calhar isto foi um problema, e ao fim de um tempo, muitas dessas empresas o que me vêm a reportar nos encontros que vamos tendo por aí, nos seminários, nas talks, é. Olha, pois de facto isto inicialmente nós estávamos com algum receio, não sabíamos como é que isto ia correr, pá, mas a entrada do João ou do Manel ou da Maria, pá, isto correu tão bem que ele veio aqui ter um papel tão importante na criação de espírito de equipa, teve um impacto tão grande até na produtividade dos colegas que olham para ele e se inspiram e pensam: se ele é capaz, então como é que eu não sou capaz? Eles são das pessoas mais assíduas, são das pessoas que mais valorizam a oportunidade que estão a ter, e que vivem intensamente aquela que é a sua oportunidade de trabalho, porque vamos ser francos. Algumas dessas pessoas, pela forma como cresceram e pelo seu enquadramento e pelas muitas mensagens expressas ou subliminares que foram ouvindo ao longo da vida, que é: tu não és capaz, tu nunca vais conseguir, tu não tenhas sonhos porque isto não é para ti, isto de trabalhar, de teres um curso Seres superior, independente, seres teres o teu independente, teres uma rendimento. família, uma casa, um casamento, viveres com alguém, teres um filho, isto não é para ti, pá. Já Sonha, mas falou sonha duas vezes baixinho. sobre a família e também queremos ir lá. Mas Sonha, antes, sonha baixinho. E, portanto, algumas destas pessoas nem elas próprias já acreditavam que era possível. E, portanto, quando surge esta oportunidade, "Espera, alguém está a acreditar em mim, alguém está, de facto, a dar-me uma oportunidade de trabalhar, hum, a resiliência é muita e as a pessoas dedicação. fazem tudo para dizer: eu vou mostrar que sou capaz e eu não vou perder esta oportunidade." Essas adaptações que mencionou nas empresas também tiveram que ser feitas no Ministério do Trabalho para a receber assim? E que tipo de mudanças foram essas? Porque acredito que também nunca tendo havido uma pessoa cega a ocupar um cargo político que o próprio Ministério não estivesse adaptado em No meu várias caso em circunstâncias. concreto, mas de forma mais limitada, porque eu sou cega, não vejo. Acima de tudo, as adaptações de que eu preciso não são tanto de meio, de Físico. físico, são mais de caráter tecnológico. Não é? Portanto, desde que me disponibilizem as tecnologias informáticas de que eu necessito, e disponibilizaram, of course, sem dúvida, aquelas tecnologias de que eu precisava. Houve sim que fazer algumas adaptações tecnológicas em algumas plataformas, em algumas bases de dados com as quais tínhamos de trabalhar. Algumas delas foram feitas, nem todas. Há efetivamente sistemas pesados e de grande abrangência que precisam de mudanças de fundo, algumas delas ainda em curso e nem todas elas feitas. Agora, obviamente, quando há que receber pessoas com outro tipo de limitações, as adaptações podem ter de ser efetivamente mais profundas e por isso mesmo é que o IFP é chamado à colação
para que possa apoiar as empresas nessas mesmas adaptações. Muito bem. Foi secretária de Estado da Inclusão para Pessoas com Deficiência durante 2 governos e hoje em dia temos um outro governo. A Ana Sofia é deputada e neste governo temos uma secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão que se chama Clara Marques Mendes. Em dezembro de 2021, a Ana Sofia Antunes dizia numa entrevista: deve ser feito um esforço para que esta secretaria se mantenha e que seja assumida por uma pessoa com deficiência. Não é uma obrigação, mas existe uma sensibilidade especial para questões que já nos afetaram. Esta nova secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, Clara Marques Mendes, não é uma pessoa com deficiência. Como é que reage a esta escolha? Bom, em primeiro lugar, dizer que eu estive em 3 governos, nos 2 primeiros como secretária de Estado da Inclusão para Pessoas com Deficiência E no terceiro só como secretária de Estado da Inclusão. Sim. A diferença aqui é que eu passei a acompanhar dossiês que iam para além da área da deficiência e que tinham que ver diretamente com outras situações de vulnerabilidade, nomeadamente as questões dos idosos, das crianças, a situação de desproteção, as situações de pobreza, os migrantes, o apoio alimentar, outras situações, e isso para mim foi um desafio enorme, foi uma demonstração de confiança que me fez muito bem, ou seja, de perceber que eu podia e era reconhecida para fazer esse trabalho para além daquele conjunto de pessoas que eu comecei por representar. Quanto à sua questão em concreto, quanto à secretária de Estado Clara Marques Mendes, a secretária de Estado Clara Marques Mendes era a deputada que, enquanto eu estive no governo, tomava a linha da frente na bancada do PSD, portanto, enquanto oposição, e era a pessoa com quem muitas vezes discutíamos temas nas audições obrigatórias que o governo faz junto ao Parlamento. Eu mantenho aquilo que disse. Eu gostava de ver. Primeiro, a minha grande preocupação era ver que na nova orgânica do governo PSD a Secretaria de Estado se mantinha. E com isso me congratulo, que ela não tenha sido extinta. Sim, eu preferia ver que alguém com uma sensibilidade especial para o tema teria assumido a pasta. Isso não aconteceu. Obviamente essa escolha é do Primeiro-Ministro e da Ministra que tutela a área. A doutora Clara Marques Mendes terá, obviamente, a nossa solidariedade e o nosso apoio nas medidas que adote, desde que elas vão ao encontro das necessidades das pessoas com deficiência. E terá a nossa forte oposição e convicta oposição no momento em que, de alguma forma, adotar medidas que ponham em causa aqueles que são os direitos que fomos adquirindo. E porquê que não se tem mais pessoas com deficiência? Por exemplo, neste caso, é porque não existem com estas qualificações? É porque não se vai à procura? Porque... Isso eu não sei. É porque não tem ação política? Isso é uma escolha interna do Partido Social Democrata e, portanto, terá que ser olhado dentro do próprio Partido Social Democrata. E também sei que... Sei que nós, Partido Socialista, somos um partido que tem nos seus quadros alguns militantes que são pessoas com deficiência. Temos presentemente na nossa bancada 2 pessoas com deficiência. Não somos as primeiras, não somos inéditas, já houve outros deputados com deficiência. Que tipos de deficiência que estão agora, sabe, da bancada do PS? Eu sou uma das deputadas, a outra deputada é a deputada Lia Ferreira, a arquiteta Lia Ferreira, que tem deficiência motora e, portanto, já houve deputados também do Bloco de Esquerda com deficiência motora. Sei que também é uma crítica de que, quando se fala de questões de deficiência, se fala sempre das questões das prestações sociais, dos apoios sociais. Juntar aqui, nesta Secretaria de Estado, ser Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, como é que vê esta junção? A questão aí prende-se com outro tema, ou seja, a nossa visão sempre foi... Esta questão colocou-se em diferentes momentos durante o meu percurso no governo, que era onde devia estar a Secretaria de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, em que ministério, em que pasta. E havia sempre 2 posições em confronto, que era... Faria mais sentido que estivesse na presidência do Conselho de Ministros por ser uma pasta transversal, que toca com tudo, toca com educação, com saúde, com trabalho, com cultura, habitação, com desporto, habitação, segurança social, obviamente, tudo. E depois aquela visão de, efetivamente, muitas das respostas de que estas pessoas precisam nas situações de maior debilidade, que ainda existem e são muitas, estão ali, naquele ministério. E, portanto, tirar dali a Secretaria de Estado para uma solução politicamente mais correta, se calhar ia tornar a solução tecnicamente menos vantajosa e menos operacional. Por causa da burocracias, de tudo, não é? E também
por causa dos financiamentos disponíveis e efetivamente isso é um elemento muito importante O quando se quer orçamento fazer tinha que vir coisas. daquele ministério. Quando se quer fazer coisas, precisa-se de orçamento. E, portanto, essa era a grande escolha de fundo que havia a fazer. Mas continua então a defender que se continua a concentrar muito este tema nas questões dos apoios sociais e que se devia concentrar mais na sua integração e no seu envolvimento e a tentar que o tema também fosse para as outras áreas. Acha que ainda estamos muito no apoio da prestação e do Não é subsídio? isso. Ou seja, eu não acho que estejamos muito. Nós, neste momento, eu acho que o tema já é visto com transversalidade. A razão que faz com que esta Secretaria de Estado continue a estar arrumada neste Ministério é uma questão operacional. Ou seja, não é uma questão política. Politicamente ela estaria noutro sítio e estaria bem. O que não tenho a certeza é se para as pessoas com deficiência essa seria a melhor solução. Porque a capacidade de mobilizar fundos para diferentes medidas de apoio às pessoas com deficiência, não apenas para prestações sociais ou pensões ou respostas sociais, mas outras, por exemplo, no âmbito do PRR, foi ali que ficou alocada a verba para as questões das acessibilidades físicas, para a eliminação de barreiras arquitetórias nas casas das pessoas com deficiência, nos serviços públicos, e, portanto, estando ali, até agora, pelo menos, tem-se verificado que é mais operacional e mais vantajoso para desenvolver, para se conseguir ter o dinheiro para fazer coisas nesta área. Já agora, deixa-me perguntar-lhe, em termos de linguagem, o que é mais correto? É sempre pessoa com deficiência, cega, deficiente visual? No meu caso em concreto, cega. No caso da falta de visão, o termo que as pessoas que têm esta característica defendem é o termo pessoa cega. Ou pessoa com baixa visão, no caso em que a pessoa não tem uma perda de visão total. E visual nunca? E visual nunca. Porquê que invisual não é uma boa opção? Porque nós achamos que temos visual, não somos, enfim, coarquetados de visual e temos visual e até gostamos do nosso visual e gostamos que os outros gostem do nosso visual. Portanto, é o visual próprio, mas é um visual. É o nosso visual. E achamos, acima de tudo, que quem diz invisual o que acha que está a fazer é usar um termo queridinho que não é tão ofensivo. Esqueçam lá isso. As pessoas com deficiência sabem aquilo que são e identificam-se por aquilo que são. E, portanto, não precisam de ser tratadas com compaixão ou paternalismo ou fofura. Não. A cegueira é uma característica. É como ter cabelo preto ou cabelo louro. Quer dizer, ninguém me está a ofender pelo facto de dizer que eu sou cega. É apenas uma característica minha. Não tem nada de ofensivo, nem de duro, nem de mal criado. É a minha característica, é o que eu sou. Isto leva-me, Ana Sofia, ao capacitismo, que é o preconceito em relação às pessoas com deficiência, que se baseia na ideia de menor capacidade ou mesmo da ausência de capacidade das pessoas com deficiência, daí a palavra capacitismo. Gostava de lhe perguntar também, a Ana Sofia é mãe, aos 37 anos era secretária de Estado e engravidou da sua filha Clara, que agora tem 6 anos, certo? Era algo que queria muito ser mãe, certo também? Portanto, foi mãe pela primeira vez da Clara e ainda dentro do capacitismo, já falámos de algumas questões, sobretudo em relação à sua vida académica e à sua vida escolar, mas também uma das ideias erradas e estigmatizantes que ainda permanece sobre as pessoas com deficiência, sobretudo sobre as pessoas com deficiência motora, que usam cadeira de rodas, é que não têm vida sexual. Quando anunciou que estava grávida e quando se começou a notar que estava grávida, apercebeu-se que alguma surpresa também vinha dessa preconceção? Não sei, por acaso nunca pensei muito nisso, dessa perspectiva de as pessoas se confrontarem com a minha gravidez e pensarem que eu afinal tinha uma vida sexual. Eu espero que não tenha sido por aí, mas bom, se foi, sejam felizes. Portanto, eu espero ter esclarecido que sim, que efetivamente eu não dei à luz por concepção divina. Eu acho que, acima de tudo, a visão das pessoas quando olham para uma mulher com deficiência que está grávida ainda é muito a de como é que ela vai ser capaz? Ela não vai conseguir, ela tem tantas limitações, como é que vai tomar conta de um bebê? Eu acho que ainda é mais por aí, não é tanto, ainda não estamos no ponto, acho que a nossa sociedade ainda nem sequer está madura ao ponto para pensar nas questões da sexualidade das pessoas com deficiência, que existe.
Ou então, se o faz, fala lá no âmago, no âmago recôndito das suas mentes e nem sequer verbaliza. Uhum. Mas como uma coisa quase obscena ou estranha. Sim, Ou... pois é como os pais. Os nossos pais não fazem essas coisas e, portanto, as pessoas com deficiência também não fazem essas coisas. Claro, exato. Eu acho que é um bocadinho o que está ainda na cabeça das pessoas. Eu não vou dizer que senti muito, porque não senti. Ou então sou eu que sou completamente despistada e não ligo nenhuma a esses pequenos comentários. Eu acho que eu sempre me senti inundada por uma onda de amor e de admiração e de felicidade pelo momento que eu estava a passar. Se calhar também é porque eu própria me sentia assim, e sempre me senti assim durante todo aquele período de gestação. Eu tenho neste momento 2 amigas muito próximas que são pessoas com deficiência e as 2 estão grávidas. Visual também? Ou motora? Uma visual, outra com autismo. Uhum. E acho É uma felicidade. que é uma felicidade e acho que só nos temos que focar nisso. Há efetivamente pessoas que relatam dificuldades e isso eu compreendo e acho que aí sim é preciso agir. Tive alguma dificuldade quando a sua filha nasceu, na altura em que ela era recém-nascida? Acho que não tive mais dificuldades do que as outras mães têm, que é de repente, meu Deus, tenho uma criatura com 3 quilos e 50 centímetros, completamente dependente de mim, e se ela não come, e se ela não dorme... Exato, e se chora e não sei o que é. Pronto, nada mais do que isto, que é aquilo que eu acho que afeta a maioria das mães. Mas voltando só um bocadinho atrás, Uhum. há de facto algumas situações que me são reportadas, essencialmente pelas mães, pelas futuras mães com deficiência motora. De facto, o nosso sistema de saúde não está preparado para elas. Uma mãe em cadeira de rodas não tem salas de observação adaptadas para si. E, portanto, quando vai a um médico, tem que ser sempre ajudada ou carregada ao colo para ser observada, para fazer exames, para fazer o seu parto. Os serviços não estão preparados. E isso, efetivamente, é algo em que temos que pensar. Mas até em termos de preconceções, ou seja, até lá está, em relação às limitações, em relação a como é que vai, enfim, até onde é que consegue fazer sozinha, até onde é que nós temos que intervir. Muitas vezes há uma intervenção, isso até fora do contexto de saúde e fora do contexto da maternidade. Muitas vezes há uma ajuda que passa ali um limite das pessoas que não têm deficiência para com as pessoas com deficiência, porque assumem sempre que a pessoa precisa de ajuda ou que a pessoa quer essa ajuda, quando muitas vezes a pessoa com deficiência está a fazer o seu. Isso eu acho que é tão simples e é uma mensagem. Mas é real, não é? É real, mas é uma mensagem que eu tento sempre passar, que é, as pessoas ficam muito nervosas no contacto sem saber o que fazer. Mas é tão fácil, é só perguntar. Ninguém vai levar a mal pelo simples facto de perguntar. É perguntar, precisa de ajuda? Que ajuda é que precisa? E a pessoa dir-lhe se precisa, de que é que precisa, ou se não precisa, vai dizer que não precisa. E por favor, se a pessoa disser que não precisa, não achem que está a ser mal criado ou ingrata. Não, ela simplesmente não precisa. E as pessoas podem não precisar, podem estar perfeitamente aptas a fazer uma determinada tarefa sozinha e se calhar até a fazem melhor, porque estão mais do que adaptadas, do que de repente com um terceiro que vem tentar interferir e fazer de uma maneira diferente. Simplesmente isso. Estejam disponíveis para ajudar, estejam de mente aberta e disponíveis. Se ouvirem um sim, tentem ajudar da forma que a pessoa pede, mas se ouvirem um não, não levem isso a mal. É absolutamente normal. É só isso. A pessoa não precisa. E a sua filha com 6 anos agora, o seu marido também é cego, não é? Sim. Ela, com 6 anos, já se apercebeu dessa tal diferença que eu referi no início por parte dos colegas e dos amigos? Já fez alguma pergunta, algum comentário? Ou não? Na escola? A Clara é uma criança muito sensível, muito meiga. É uma criança que percebe perfeitamente a diferença, que a mãe tem uma característica diferente, que a mãe lê livros em braille, que a mãe faz as coisas recorrendo a adaptações, que o telefone da mãe é diferente. Isso ela percebe perfeitamente. Ela pede à mãe para ir à escola ler histórias da mesma forma que lhe ela, em braille, e portanto, de alguma forma eu acho que para ela está naquela fase em que simplesmente ter uma mãe que faz coisas diferentes é giro. Portanto, ir com a mãe à escola e a mãe ler uma história em braille e mostrar o que é um livro em braille, para ela é um orgulho.
Eu acho que por enquanto estamos só nesta fase. Ela só tem 6 anos e é uma menina muito, muito especial, muito doce, que simplesmente tem essa noção de que a diferença aqui existe, mas para ela a diferença é a realidade, é aquilo com que ela lida desde que nasceu, portanto não há nenhum problema. Ela pede irmãos ou não? Pede-se, mas pois não Não vai vai acontecer. acontecer. Estamos a negociar um cão ou um gato. Pronto. Já é muito bom. Ana, também lhe queria perguntar sobre uma daquelas que eu acho que foi uma das suas maiores conquistas enquanto foi Secretária de Estado da Inclusão para Pessoas com Deficiência nos tais 2 governos, que foi o voto em Braille. Porque, lá está, dentro deste capacitismo há também alguma infantilização da pessoa com deficiência e também alguma necessidade prática para com algumas pessoas de serem acompanhadas. O voto, por exemplo, é um ato secreto, supostamente, é um ato confidencial, é um ato que nós muitas vezes queremos guardar para nós e não queremos partilhar. Até haver voto em Braille, as pessoas com deficiência tinham que ir até à urna com alguém a acompanhar. Portanto, o voto para essas pessoas não era secreto. Não era. Se bem que há pessoas que ainda hoje com o voto em Braille continuam a preferir fazer-se acompanhar de alguém, mas é uma opção, não é? Pessoas com mais idade, para quem o Braille não é algo que elas dominem Não aprenderam, tão se calhar. bem, algumas não aprenderam, outras aprenderam tarde e não dominam bem, pronto. Sim, mas por A lei opção não hoje precisam. existe, sim. Hoje em dia as pessoas com deficiência visual podem exercer o seu direito de voto de forma autónoma, seja para as eleições legislativas, para as presidenciais e para as europeias. Temos ainda aqui uma limitação, que são as autárquicas. Porquê? A produção de Braille é um processo que não é assim tão simples. Não é carregar um botão e sai uma folha em Braille. Quando nós estamos a falar de eleições autárquicas, estamos a falar de 308 municípios a nível nacional, não é? Com 308 listas de pessoas diferentes, listas diferentes de partidos, para cada um dos concelhos, mais 1000 e tal freguesias, acho que a partir de hoje serão mais, e portanto significa uma enorme variação do número de boletins de voto disponíveis. E portanto esta parte ainda não está assegurada. Ainda andamos a trabalhar para ver como é que conseguimos garantir que a Comissão Nacional de Eleições e quem garante os procedimentos faz com que haja boletins de voto em Braille disponíveis para todas estas situações. E depois como é que se lê o voto? A pessoa que lê também tem que O saber voto Braille? funciona como uma matriz, ou seja, há uma matriz em Braille que é aposta a um boletim de voto absolutamente normal. Ok. E, portanto, a matriz, que é um cartão, digamos assim, tem os quadrados que ficam sobrepostos aos quadrados do boletim, só que esses quadrados estão vazados, estão em aberto. Portanto, quando eu marco a cruz fica marcada no próprio boletim. E quando eu separo o boletim da matriz e o dobro, ele é um boletim de voto absolutamente igual aos outros, que é depositado na urna e, portanto, Isto ninguém para garantir sabe. também que a pessoa que está lá Sigilo. a esfiar, que também que não sabe o voto que a pessoa Sim, o voto fez. da pessoa com deficiência não pode ser diferente em nada. Pois. Ele é um voto absolutamente igual a partir do momento em que há essa desagregação da matriz e do voto. Ana, vamos recuar um bocadinho então a quando se juntou à Câmara Municipal de Lisboa para lhe perguntar que cidade é que encontrou em termos de barreiras e que cidade é que temos hoje? E o que é que vê na cidade de Lisboa, que é a sua cidade também, se bem que nasceu em Corroios, ou viveu em Corroios, no Seixal, certo? Sim. Mas mora em Lisboa. Que cidade é que encontrou, que cidade é que temos hoje e o que é que ainda falta resolver? Em termos de Bom, acessibilidade. começando por Lisboa, embora Lisboa não seja desconectável do resto do país, não é? Daquela que é a realidade da acessibilidade em todo o país, a acessibilidade física. Eu venho para Lisboa basicamente para estudar à universidade. Eu até aí vivia na margem sul e a minha vida era lá, e vir a Lisboa era quase um acontecimento histórico, que era quando se vinha ver um filme, ou quando se vinha ao cinema ao Amoreiras. E portanto, eu pessoalmente sempre fui muito autónoma na minha forma de deslocação e portanto a verdade é que nunca pensei muito em barreiras arquitetónicas, porque elas existem e têm a sua importância, mas o público que elas mais afetam
não são as pessoas com deficiência visual. E se calhar algumas pessoas com deficiência visual vão me matar por estar a dizer isto, mas é o que eu pessoalmente penso. Acho que comparando com quem tem que usar uma cadeira de rodas ou com quem se desloca de canadianas, é francamente mais difícil. Isto para começar. É um carrinho de bebê, por sim, exemplo. até um carrinho de bebê, uma mala de viagem, com rodinhas, enfim, é o problema que é. Quando chegamos à Câmara de Lisboa, uma das áreas em que eu venho a trabalhar é na área da mobilidade, que eu achei interessante, mas quer dizer, mobilidade era falar de carros. E para mim, falar de mobilidade não era falar de carros. Quer dizer, sim, os carros existem, mas os carros têm um papel nas nossas cidades e nas nossas vidas absolutamente asfixiante. Acho que é o termo. Tudo é feito em função do carro, das necessidades do carro. Nós não pensamos que há um momento a partir do qual todos nós somos peões. Porque há um momento em que todos nós temos que deixar o carro estacionado e não dá para passar dali. E todos nós somos peões, nem que seja nos últimos metros até ao sítio onde temos que nos deslocar. E portanto, peões todos somos, condutores nem todos. Por diversas ordens de razões. Por acaso é interessante ver cada vez mais as novas gerações a não valorizarem minimamente nem o carro, nem a carta de condução. E isso é cada vez mais uma realidade. E quando eu falo nova geração, é a malta que agora tem 20 e poucos anos. O facto é que surge então a oportunidade de colaborar com o Plano da Acessibilidade Pedonal de Lisboa, que era um conjunto de pessoas, maioritariamente da área da arquitetura e também da engenharia, que trabalhavam na Câmara e que procuravam fazer um trabalho neste sentido de melhorar os passeios, melhorar os caminhos na cidade, eliminar barreiras. Uma vez mais, este plano estava encafuado, desculpem o termo, nas instalações da ação social da Câmara de Lisboa. Uma coisa que me passava pela cabeça, que é o que é que a acessibilidade não tem a ver com a ação social. É sempre esta visão os públicos desfavorecidos e vulneráveis, então vamos lá pô-los ali. Na altura foi feito um esforço no sentido de trazer essa equipa, em termos de tutela, para a área da mobilidade. E, portanto, passámos a ver a mobilidade mais de uma forma transversal. A mobilidade é para toda a gente, que tem necessidade de se mover, seja lá com que meio for, desde as pernas às rodas. Não é? Ensinou, por exemplo, as canadianas, e em qualquer fase da vida, uma pessoa qualquer pode precisar de canadianas. Ainda ou que pode transitoriamente. E devo dizer que geralmente são períodos de grande aprendizagem, ganhamos grandes adeptos para esta causa quando as pessoas partem pernas. Não deseja ninguém que desate agora a partir pernas, mas o facto é que quem passa por estes momentos. Aliás, às vezes não é preciso tanto, basta ter, como estavas a dizer há bocado, ter um bebê e passar um ano, ou coisa que o valha, a empurrar um carrinho de bebê pela cidade. A nossa visão sobre o tema muda radicalmente. Mas ainda hoje ainda há muito trabalho a fazer ainda, não é? Lisboa ainda não é uma cidade acessível neste sentido para toda a gente. Lisboa melhorou em muitos aspectos. Nós temos... É preciso não esquecer uma coisa, a questão da acessibilidade é um tema caro, porque implica obra. Implica mudar pavimentos. Nós em Lisboa temos esta ideia maravilhosa e romântica de que a nossa cidade é linda porque tem umas pedrinhas pequeninas que se chamam calçada à portuguesa. E não pensamos que isto é a pior coisa que nos pode ter acontecido do ponto de vista da mobilidade. É que um dia mais tarde todos nós vamos ser idosos. E eu não sei se as pessoas têm noção que 80% dos nossos idosos, e quando eu falo em idosos estou a falar em pessoas com 65 ou mais anos, peço desculpa se me lindrei alguém agora. Mas é a categoria oficial. Têm medo de andar nas ruas de Lisboa porque têm medo de escorregar, de cair, de se magoar por causa desta calçada à portuguesa. A primeira vez que eu falei disso na Assembleia Municipal de Lisboa, onde também cheguei a ser deputado, eu ia sendo lapidada em público. Porque falar mal da calçada à portuguesa é crime. Toda a gente entra em perfeito esterismo coletivo. Vamos lá ver uma coisa. Nós temos que viver com a realidade que temos. E eu acho que a calçada à portuguesa é uma coisa muito interessante e muito bonita para manter nos sítios onde é para manter, que são os sítios com interesse cultural e histórico. A calçada portuguesa, nós não temos dinheiro para manter em condições os metros, os quilómetros e quilómetros que nós temos de calçada portuguesa em Lisboa. E eu posso perfeitamente perceber e concordar que há que manter, há que preservar a nossa calçada portuguesa na Baixa Pombalina, na Avenida da Liberdade, no Rossio, no Chiado, em muitos sítios com interesse histórico, cultural e turístico.
tenho alguma dificuldade em perceber qual é o interesse da calçada à portuguesa na Avenida de Berna, na Avenida de Roma ou no Parque das Nações. Tenho mesmo. E tenho eu e acho que tem toda a gente. Nomeadamente quem tem que, obviamente, selecionar muito bem os sapatos com que sai de casa de manhã, sob pena de não acabar bem o dia. Aliás, ontem recebi na Assembleia da República um grupo de visitantes coreanos, guiados por um professor, com quem eu já tinha estado há 2 anos atrás, ainda nas minhas funções anteriores, e o professor veio de forma muito exaltada dizer-me que eu tinha falado deste tema há 2 anos quando estivemos juntos, e ele ontem tinha, precisamente na Rua de São Bento, a descer a Rua de São Bento pela manhã, dado um trambolhão desgraçado, e portanto estava bastante Debilitado, fisicamente. E portanto, sim, isto só para terminar a resposta à pergunta. Melhorámos alguma coisa? Melhorámos. Olhem para a Avenida da República, comparem o que existe hoje e o que existia há 15 anos atrás, e vão ver que os passeios melhoraram, e vão ver que foram rebaixadas as passadeiras, e vão ver que os sinais sonoros existem, e vão ver que as marcações táteis para as pessoas com deficiência visual estão lá. Foi possível fazer cada vez mais uma harmonização entre o trabalho destas equipas e com as equipas do urbanismo, que são quem define todas as obras que acontecem na cidade em cada momento. E eu acho que no fundo o segredo está aqui, que é cada vez que fazemos alguma obra na cidade, seja para que fim for, um dos aspectos que temos que ter em conta é a acessibilidade. Porque só assim é que vamos... De raiz. Porque só assim é que vamos efetivamente conseguir mudar ao longo do tempo. Mudar a posteriori é muito mais difícil do que... Imagina que eu tenho um cruzamento para intervencionar em Benfica. Ora, se eu vou intervencionar aquele cruzamento porque vou reperfilar o trânsito e mudar os sentidos e tenho que mexer ali de fundo, então eu não posso acabar essa obra sem garantir que pelo menos as passadeiras ficam rebaixadas e com piso tátil. Essa vertente tem que ficar garantida sempre. E a Lisboa de Carlos Moedas, gosta? Bem, eu pessoalmente não gosto. Acho que gostarei muito mais se tivermos uma Lisboa com uma nova orientação, que efetivamente não esqueça e não passe para segundo, terceiro, quarto plano as questões da mobilidade, que é o que eu acho que está a acontecer, nomeadamente as acessibilidades. Consegue dar-nos um exemplo dessa passagem para terceiro, quarto plano? Que está a não vimos agora? Acontecer nenhum tipo de intervenção recente que tenha vindo... não recordo, não consigo identificar nenhum tipo de intervenção recente que tenha vindo efetivamente a aumentar as áreas acessíveis da cidade de Lisboa. Portanto, isto deixou de ser uma prioridade, definitivamente. E, portanto, desejo que Lisboa possa tomar outro rumo. Alexandre Leitão. Uma cidade das pessoas. Sim, e obviamente que apoio incondicionalmente a todos os níveis a Alexandre Leitão, que é uma mulher bestial, que é uma mulher com uma força incrível, que leva tudo à frente e que eu admiro imenso, e obviamente que estarei cá na primeira fila a apoiá-la. Ana Sofia, eu já ia dizer Alexandra, que também já cá esteve. Já ia dizer Alexandra, já cá esteve no primeiro episódio, na estreia deste Dona da Casa. Segundo os censos de 2021, que eu sei que fazem uma contagem que a Ana Sofia tem várias dúvidas sobre, 10,9% da população residente em Portugal, com 5 ou mais anos, tem pelo menos uma incapacidade, que afeta principalmente as mulheres. Isto também é importante. Portanto, há cerca de 164 mulheres com incapacidade por cada 100 homens com incapacidade. Estes 10% acha que são reais? Portanto, equivale aqui a 1 milhão e... Depende do que estejamos a falar. Eu sou uma crítica do modelo como se recolhe essa informação, como também é público, porque entendo que recolher dados sobre incapacidade e sobre deficiência são 2 coisas diferentes. Incapacidades temos muitas. E repare, nós vivemos num país onde temos cerca de 24% da nossa população tem 65 ou mais anos, temos uma população envelhecida e o avançar na idade naturalmente traz mazelas. Sejam elas motoras, sejam elas visuais, auditivas, sejam elas as que forem. Isto são incapacidades normais, associadas à idade. E estas situações estão identificadas aí nestes números que acabas de me transmitir. Porquê? Porque quando respondemos ao inquérito dos censos, o que nos perguntam é: tem dificuldade em subir escadas? A minha mãe garante que com 75 anos vai responder que sim. Mas ela não tem deficiência. Ela tem 75 anos. Exato. E tem dificuldade em ver? Tenho. Se não puser os óculos, tenho muita dificuldade. Nem consigo enfiar uma agulha, como ela diz. Mas não é cega. Ela vê. Aliás, os meus pais não têm nenhum problema de visão. Nem o meu irmão. E, portanto, recolher dados fidedignos, fiáveis sobre deficiência exige muito mais do que aí está. Chegarmos aos centros e virem-nos perguntar
de acordo com aquele que foi um modelo adotado pelo grupo de Washington há alguns anos atrás. Tem dificuldade em subir escadas, tem dificuldade em ver, tem dificuldade em ouvir, e depois põe aqui numa escala de 0 a 5 qual é que é a sua, como é que avalia a sua dificuldade. Isto não é nada, não é? Pode ser, pode dar-nos alguns elementos laterais para nós olharmos para a questão de acordo com 2 patamares de problema. Agora, não certamente para nós caracterizarmos a deficiência em Portugal. Isso exige-me muito mais perguntas com um grau de precisão e de detalhe que aí não está. Ana, gostava de terminar com esta frase de Helen Keller, que foi provavelmente a pessoa cega e surda mais famosa da história, escritora, filósofa e ativista norte-americana, que foi também a primeira pessoa surda e cega da história a completar um curso superior em 1904. E uma das frases dela é: dá-me um grande e profundo conforto que as coisas vistas são temporais e as coisas não vistas são eternas. Está a suspirar. Para quem não nos está a ver, para quem está a ouvir em podcast ou na rádio. Também dá este conforto. Podemos ver, transmuta-se todos os dias, transmuta-se em permanência, não é? Não sei se me dá esse conforto. É como eu digo, eu não me prendo muito, nem me marca especialmente o facto de não ver. Eu nunca vi, essa é a minha realidade desde que nasci. Eu não me sinto menos por esse facto. Há coisas que eu tenho mais dificuldade em fazer do que os outros, e noto isso. Acho que comecei até a notar mais isso desde que sou mãe. Até aí não me preocupava tanto. Às vezes tenho algum receio de estar, de alguma forma, a poder limitar as experiências da Clara pelo facto de eu não ver, não é tanto por mim. Em que sentido? De não a poder levar a determinados sítios, ou de não a poder, não conseguir dar-lhe a experimentar coisas que outros pais podem conseguir com muito mais facilidade do que eu. Sei lá, ir a uma exposição e explicar-lhe o que está à frente dela. Às vezes sinto mais isso do que muito mais do que senti quando era comigo só. Isso a mim nunca me incomodou especialmente. Há uma coisa que me incomoda, quer dizer, que me incomoda. Tenho pena. Acho que é realmente aquilo que mais me faz falta na minha vida no dia a dia. E aqui falámos aqui muito de carros. Eu definitivamente não sou uma defensora do carro, mas reconheço que de não poder conduzir um carro me traz limitações. Não poder fazer uma deslocação do ponto A para o ponto B, principalmente em trechos onde os transportes públicos não são uma realidade, e portanto aí eu tenho uma limitação, mas eu acho sinceramente que um dia ainda vou conduzir com daqueles carros todos super XPTO que alguém por aí vai desenvolver e que eu vou conseguir conduzir. Eu acho que ainda vai ser na minha vida útil. Assim, quando eu for uma velhinha super descomplicada aí com 70 anos, eu ainda vou conduzir. E portanto, Helen Keller, nós pessoas com deficiência que hoje em dia lutamos pelos nossos direitos e que fazemos um esforço grande para nos mantermos na sociedade, olhar para trás e pensar que aquela senhora com aquelas características naquele tempo conseguiu fazer o que fez, isso é que é perfeitamente nos deixar soberbados, não é? Como é que efetivamente ela foi capaz? Foi capaz porque foi de facto muito grande e porque teve essa força imensa que de alguma forma é esperado que todos nós, pessoas com deficiência, tenhamos. Nós não temos que ter, nós não temos que ser super-heróis, nós temos apenas e somente que manter o nosso foco. Poder existir. Ter a nossa força, mas efetivamente ter o direito de exigir ao mundo à nossa volta, à sociedade à nossa volta, que faça também a sua parte. Porque isto é que é incluir, não é pôr nos ombros, nas costas da pessoa com deficiência o dever de fazer tudo para conseguir existir. Porque a deficiência não se caracteriza por isso, não é só aquilo que me falta a mim ou aquilo que eu tenho de menos desenvolvido que os outros. A deficiência depende também daqueles que são os fatores do meio. Eu sou mais ou menos pessoa com deficiência em função daquilo que o meio me dá. Se efetivamente o meio estiver adaptado para mim, com menos barreiras arquitetónicas, com mais tecnologia acessível, certamente eu terei menos impacto na minha vida pelo facto de ter uma deficiência visual. O que custa não é deficiência, o que custa é o ambiente não estar preparado para a deficiência, no fundo. Pelo menos custa muito mais quando não está. Custa muito mais. Ana Sofia Antunes, foi um gosto tê-la aqui.
Muito obrigada. Obrigada. Foi mais um episódio, sempre aqui neste Dona da Casa, com diferentes temas, diferentes olhares sobre a vida, o poder, o privilégio, a política e a igualdade. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues, conto convosco na próxima semana e obrigada por estarem desse lado.